Então é isso, vamos falar agora sobre como foi minha viagem. Então eu saí do Rio de Janeiro, tá? Numa sexta-feira, tinha sido véspera de um temporal no Rio, né? Muita gente perdeu coisas, né? A cidade ficou alagada, foi bem triste. E aí eu vim para Dublin, né? Já estava tudo marcado. E aí foi complicado chegar no aeroporto, né? A cidade estava toda danificada, as ruas, né, sujas, com detritos, enfim. Então acabei demorando umas 3 horas para chegar no aeroporto, sendo que levaria no máximo 1h30. Isso já foi super estressante, né? Porque, né, você já fica ansioso, né? É a minha primeira viagem internacional. Mas no final deu tudo certo, cheguei no aeroporto e aí já fiz um vídeo para vocês vocês já devem ter visto. E aí como é que foi lá a história, né? No Galeão foi tudo tranquilo, cheguei, deu tudo certo. A viagem foi bem cansativa, né? Foram mais ou menos 11 horas de voo. E depois eu parei na Espanha, né? E aí que foi o meu primeiro problema, né? Que eu perdi o voo. Na verdade a companhia, ela errou feio comigo, né? Porque eu estava monitorando o voo e o voo não mudou na tela, né? E eu estava indo várias vezes no guichê perguntar se aquele voo estava correto. A última vez que eu estive lá foi às 2 horas da tarde, sendo que meu voo era às 3h20. E a menina me confirmou o voo, tudo certinho, deu uma relaxada, fui fazer um lanche. E depois, quando eu voltei, 3 horas, e não tinha aberto o guichê, não tinha ninguém, não tinha aberto o portão, na verdade, e não tinha ninguém. Então eu fiquei perdido, eu voltei lá no guichê e perguntei, e já tinha mudado o plantão. O cara foi super rude comigo, falando que a culpa era minha e que eu tinha perdido o voo e que eu tinha que estar lá 1 hora antes. Eu falei, cara, eu tô aqui desde 10 horas da manhã, eu vim aqui por diversas vezes e vocês me confirmaram o horário e o voo. A última vez que eu estive aqui foi às 14 horas. E ele sempre muito grosseiro, tava falando inglês, que também tava dificultando. Aí eu pedi para que ele mudasse para o espanhol, que também não ajudou. Ele falava muito rápido e falando que a culpa era minha. E aí eu sou um pouco estourado. Então eu comecei a falar mais alto, a ser rude. E aí eu falei, você vai ter que me dar uma passagem, eu não vou pagar, a culpa não é minha, eu estive aqui por diversas vezes. E aí ele falou, vou ver o que eu posso fazer. E ele só conseguiu para mim uma passagem para o outro dia, né? Não, porque para Dublin, segundo ele, não tem voo todo dia, um dia sim, um dia não. Então até nisso vocês têm que ficar atentos, né? É super importante ficar atento lá no painel, né, dos voos. Isso está sempre confirmando, ainda mais que a minha escala era longa, era de 10 da manhã e meu tempo de espera era longo, de 10 da manhã até às 3 horas da tarde. Então, tipo assim, tranquilo, mas aí eles adiantaram o voo, enfim, no final quiseram me responsabilizar. Depois de muito discutir com o cara, ele me deu a passagem e disse que só tinha pro dia seguinte. Então eu falei, e aí, como é que eu fico? O hotel vocês vão pagar? Falou que não, que a culpa era minha. Enfim, aí depois eu falei, depois eu vou resolver essa questão, vou ver os meus direitos. E aí eu tive que passar uma noite em Madrid. Essa mesma companhia, no outro guichê, a pessoa foi muito doce, muito educada e me ajudou a achar um hotel mais ou menos barato, né? 65 euros. Pra mim achei caro, mas enfim, mas o hotel era bem legal e tinha transfer. O cara me pegou no aeroporto e me trouxe de volta no dia seguinte. Então, eu tentei tirar a melhor forma dessa história, aproveitando, vendo o lado bom de estar podendo conhecer um pouco Madrid. Eu acabei não saindo no dia seguinte, porque eu estava muito cansado, eu dei uma volta no bairro, até fiz um vídeo para vocês, fui ao mercado, fiz compras e depois voltei para casa para dormir. E no dia seguinte já fui para o aeroporto e aí mudou a companhia aérea, que foi mais tranquilo, e aí eu cheguei em Dublin. Quando eu cheguei em Dublin, foi bem tranquilo. O pessoal da imigração foi muito educado. Eu já recebi da escola todo o meu itinerário, né, toda a documentação que eu tinha que apresentar. Eu estudei um pouco, o meu inglês eu fiz uma avaliação, eu fiquei no pré-intermediate, mas na hora da nervoso e tal, eu dei uma treinadinha no que tinha que dizer para os caras e fui apresentando a documentação. Foi super tranquilo, a menina foi super educada e me senti bem acolhido na chegada em Dublin. Depois disso eu fui para minha casa, né, na casa temporária que eu paguei para ficar, minha acomodação, e foi muito tranquilo, fiz bastantes amigos lá
e desde então estou aqui em Dublin, né? Então, o próximo vídeo que eu vou fazer com vocês, eu vou falar um pouco mais continuar um pouco mais essa história e vou falar um pouco da documentação, do GNIB, do PPS, né? De tudo que a gente tem que fazer para ficar, tá legal aqui, tá poder trabalhar, porque sem essa documentação pronta você não consegue trabalhar. E a maioria das pessoas que vêm para cá, elas vão trabalhar e estudar, né? Estudar e trabalhar. Enfim, então eu ainda estou nesse processo e vou explicar para vocês que nesse tempo teve umas coisas estranhas assim que eu tive que passar. Então quero dar essa dica, principalmente no GNIB. Você não sabe, é o visto, né? Que você tem que ter o visto de estudante, você tem que tirar. Esse visto permite você estudar e trabalhar. Você tem que já vir para cá com ele agendado do Brasil de preferência, e você procura na internet, você vai no site da imigração e aí você já faz o seu appointment lá, e aí você chega aqui já com uma data boa. Depois que você estiver aqui, é importante você também ter um lugar fixo para morar, tá? Mas aí se não tiver, coloca o endereço da acomodação e depois você dá um jeito de pegar a sua documentação lá, ou você, se tiver algum amigo aqui em Dublin, você dá o endereço do seu amigo. Mas eu vou falar com mais calma isso no próximo vídeo, tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Desculpa, é meu segundo vídeo, eu não tenho experiência. E aí eu gostaria que vocês me seguissem lá e mandem perguntas. Eu queria continuar fazendo vídeo e explicando a minha vida para vocês poderem entender como que é o intercâmbio aqui. Beleza, pessoal? Obrigado aí, beijo a todos.